Vocês estão acompanhando as notícias relacionadas à situação política do nosso país? Vocês têm assistido noticiário, ouvido falar, visto na internet, no YouTube ou nas outras redes sociais, os comentários de como está a situação política do nosso país, o caos que nós estamos vivendo, a tristeza da fome, do desemprego e de todas as adversidades que está acometendo a população brasileira, em especial todos nós que vivemos em bairros periféricos nesse imenso país? Vocês têm acompanhado isso? Pois bem, no meu último vídeo eu falei sobre a necessidade de cada um de nós conhecer e valorizar as nossas origens através da nossa identidade. Não só identidade, o documento que nos identifica, mas as nossas identificações com família, com comunidade, com os nossos princípios, com as nossas ações. Hoje eu quero estimular vocês a refletirem sobre essa questão, dando continuidade à questão da identidade, mas pensando no senso de pertencimento. A que lugar você pertence na sociedade? Você pertence a um grupo de pessoas que não tem acesso às informações, que não tem acesso às políticas públicas, que não tem acesso a privilégios, ou você pertence a um grupo social que detém o poder econômico, financeiro, que é um poder que determina, é um poder de quem comanda, de quem dá as ordens. A que lugar nós pertencemos? Esse senso de pertencimento começa por nós entendermos a nossa identidade e entendermos o lugar onde a gente nasceu, onde a gente vive e o que a gente busca em termos de crescimento, tanto pessoal quanto coletivo. Não é nenhuma coisa ruim a pessoa buscar crescer enquanto pessoa, ter interesses em estudar, em se desempenhar, né? Ter vaidades, querer progredir na vida, querer ter um bom emprego, ter algumas ambições. Isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. O que a gente deve fazer além disso é também estimular quem está do nosso lado, quem está no nosso entorno, quem está na nossa comunidade, quem também precisa de ajuda e de estímulo, nós orientarmos para ir em busca disso também. E isso nos faz sentir pertencendo a um determinado grupo social. Quem vive em comunidade conhece os problemas que a comunidade tem. Geralmente são comunidades onde falta acesso à educação, onde faltam creches, onde as escolas são precárias, onde não existe formação para a juventude, onde não existe estímulo à educação profissional ou à prática esportiva para os nossos jovens, onde geralmente a violência está reinando e imperando, onde o poder público não faz investimento como deveria na questão de saneamento e de propiciar espaços de lazer, de acolhida. E nós temos um grande número de pessoas vivendo em lugares assim. E todas essas pessoas que vivem nesses espaços, a partir dos 16 anos de idade, são eleitores. São pessoas que vão contribuir com o voto para melhorar ou para piorar esse país. E aí eu pergunto, você conhece a história da sua comunidade? A história do seu bairro? Você se identifica com isso? Você é uma pessoa que se envolve, se solidariza e quer contribuir para a melhoria de todos? Ou você só pensa em melhorar você sozinho e você sumir desse lugar e nunca mais aparecer? Essa é uma provocação que eu estou fazendo para você que está me assistindo aqui agora. Eu conheço a realidade do subúrbio ferroviário, que foi onde eu nasci e cresci. É um espaço que tem muitas belezas naturais, com praias, com cachoeiras. Tem uma reserva de Mata Atlântica chamada Parque São Bartolomeu, com muitas cachoeiras, hoje poluídas, destruídas, né, por conta da insegurança, por conta da falta de compreensão da educação ambiental, por falta de comprometimento, tanto do poder público quanto das comunidades do entorno. Mas nada disso é por acaso, nem é culpa só da comunidade. Infelizmente, as pessoas que estão no poder nos estimulam a estar nessa condição de inferiorização, de necessidade, de fome, de desemprego, de precisar deles para a cada 2 anos no período de eleição eles virem e apresentar para nós soluções mirabolantes
ou aquela ajuda naquele momento, aquela benesse, aquela esmola, aquela caridade naquele momento, através de um recurso público, de uma cesta básica, da doação de um cimento, um bloco, ou de promessas que nunca vão acontecer. E, infelizmente, quando a gente não tem uma identidade firme, nem a gente se sente pertencente àquele local, como uma pessoa que pode ajudar a transformar, muitas vezes nós caímos nesse engodo. E eu insisto aqui com vocês que a gente precisa não só entender isso, mas ajudar quem está no nosso entorno a entender que nós somos peças fundamentais. Vocês acham que as pessoas que chegam para a nossa comunidade dizendo que vão nos representar, vários políticos que se dizem pessoas que estão preocupadas com a questão da agricultura e que vão ajudar na agricultura familiar, principalmente nas comunidades que estão na zona rural, nas comunidades que vivem nos interiores do nosso país, nas comunidades onde tem ainda redutos indígenas. Eles chegam prometendo 1000 coisas. No entanto, quando passam as eleições, eles vão lá para saquear, para destruir o que tem ainda de plantação, para plantar soja para os grandes produtores de soja, tirar as madeiras para as grandes indústrias, né? Buscar os recursos naturais ainda, as pedras preciosas, poucas que ainda tem, através do garimpo, e explorar aquela população. Para a população local, nada. Mal as pessoas conseguem se alimentar. Nas cidades, né? Na zona urbana, é a mesma coisa. Prometem que vai acontecer, que vai ter emprego, que vai ter ação local, que vai aumentar a escola, que vai aumentar posto de saúde, que vai gerar emprego, mas, no entanto, não é nada disso que acontece. E a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa conhecer a nossa realidade para que a gente possa atuar. Chega de nós sermos usados, de nós servirmos como massa de manobra para quem já está no poder. Eu vou repetir o que eu já disse nos vídeos anteriores. Nós temos diversas representações que podem assumir cargo público e que vão trabalhar em prol de cada um de nós. Nós temos representações que vão defender a questão das mulheres negras, das mulheres vítimas de violência. Nós temos representações que vão estar voltadas para a questão das empregadas domésticas. Nós temos representações que estão preocupadas com a questão do desemprego. Nós temos representações que estão preocupadas com a questão da educação de qualidade, com as creches. Nós temos representações que defendem as questões do LGBTQIA+. Nós temos representações que defendem a questão étnico-racial. Quando a gente pensa nessas pessoas aqui, eu estou falando de Salvador porque é onde eu conheço, nós temos vários exemplos de pessoas. No entanto, a gente não estimula essas pessoas a assumirem cargo público e a continuar nos defendendo. Aí vem pessoas que se dizem evangélicos ou de qualquer outra religião, dizendo que vai nos defender, mas na verdade essas pessoas vão entrar lá e usar o poder em benefício próprio. E utilizam da nossa dificuldade de entendimento, às vezes da nossa ingenuidade, do nosso desconhecimento sobre a questão política, para que a gente vote neles e eles continuem nos manipulando. Eles nos levam a essa situação de fome, de abandono, de falta de emprego, de falta de acesso à escola, de falta de acesso à saúde, para que a gente continue votando neles e eles continuem utilizando isso contra a gente. Gente, vocês que estão me ouvindo, quer seja em Salvador, Bahia, em qualquer espaço do Brasil, comece a abrir os olhos, comece a conversar com quem está do seu lado, com quem está no seu entorno. Comece a descobrir quais são as pessoas que realmente estão defendendo a população carente, a população excluída, a população que mais precisa, a população mais vulnerável, a população mais excluída. Comece a pesquisar isso. Você lembra em quem você votou para vereador na sua cidade? Esse vereador foi eleito? O que é que ele está fazendo por você, por sua comunidade? O que é que ele está fazendo pelo lugar que você mora? Você se lembra quem você votou para deputado estadual? O que é que ele está fazendo em prol de você? Você se lembra para quem você votou para governador? O que é que o governo está fazendo para melhorar a sua vida?
Você se lembra em quem você votou para deputado federal? Esse deputado federal votou nos projetos que ajudam a população ou que são contra a população? Aquele deputado que apareceu na igreja, que foi agraciado pelo seu líder religioso, aquele deputado que se diz representante da classe militar e que vai ajudar a melhorar a questão da violência, eles têm atuado nisso? Houve vários projetos que passaram pela Câmara Municipal, pela Congresso Nacional, quer seja os deputados federais ou os senadores, né? E que passaram também pela Câmara de Deputados Estaduais, que beneficiariam a nossa população. Seria de grande benefício para cada um de nós. Eles votaram para nos ajudar? Para nos defender? A gente precisa entender isso. Passou aí a reforma da Previdência para que as mulheres trabalhem até 62 anos e os homens até 65. Quais foram os políticos que defenderam isso? Foram os políticos que nós elegemos dizendo que ia lá defender a gente? Enquanto eles, políticos, com 2 mandatos, se aposentam, nós, trabalhadores, que contribuímos, que formamos a grande contribuição desse país, que geramos riqueza para esse país, nós temos que trabalhar até 62 anos, as mulheres e os homens até 65, e a gente aceita isso de bom grado? Cadê as transferências de renda, o Bolsa Família, foram aprovados para as pessoas que precisam? Por que tem gente passando fome, mais pessoas vivendo na rua? Nós precisamos pensar nisso. E tudo isso tem a ver com identidade, com senso de pertencimento e com vontade, com garra, com coragem para mudar isso. Converse com seus amigos, converse com seus colegas de trabalho, vocês que são eleitores a partir dos 16 anos, os estudantes que estão chegando agora, passem a ler, passem a gostar mais de história do Brasil. Vão conhecer a história política de cada um que está lá no poder. Não podemos deixar em 2022 que eles façam conosco o que fizeram nesses últimos anos. Nós temos capacidade, nós temos condições de reverter isso e de mudar. Se você chegou até aqui, se você me ouviu até aqui, eu quero te lembrar que eu sou Eliana Nascimento, que esse canal é um canal que está voltado a falar sobre periferias e políticas, e que vocês, se gostaram, se inscrevam, dê um like, ative o sininho, repasse para outros, né? Motive outras pessoas a assistirem isso. Esse é meu objetivo. Eu não tenho nenhum outro objetivo além disso. Eu não quero ser grande youtuber, eu não quero ganhar visibilidade. Eu quero ajudar as pessoas que são iguais a mim, que nasceram em comunidades carentes, a terem oportunidade e chance de mudar, de transformar, de ajudar outros. A partir desse vídeo, toda vez que eu gravar, eu vou trazer questões relacionadas às últimas eleições e às próximas eleições. Isso que nós temos que fazer, pensar em quem nós vamos eleger. Pessoas que nos representam ou pessoas que nos destroem, que nos aniquilam. Até o próximo vídeo. Forte abraço para todos vocês.